Aleluia. Tem glória a Deus ainda aí? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão alegres, diga amém. Me sinto honrado, me sinto alegre de retornar a esta casa abençoada. Externo a Deus a minha gratidão pela vida do anjo da igreja, meu amigo, irmão, pai e pastor Diogo da Graça. Também sua família, que faz parte do meu ministério, tem apoiado o meu ministério, como ele já falou, já me trouxe outras vezes aqui, nas outras igrejas, e aprovou, painho, de hoje nos fazer esse convite de estarmos aqui. Trago a paz do Senhor do meu pastor Raimundo Pereira, da Assembleia de Deus Missão, da cidade de Carira. Amém? Também grato de estar vendo esses grandes homens de Deus que estão na minha retaguarda, que Jesus continue abençoando todos. Amém? Tem glória a Deus ainda aí? Quem crê que Jesus está aqui? Quem crê? Entenda que a honra e a glória ainda é para Jesus de Nazaré. Sempre quando eu saio cantando, pregando nos estados afora ou dentro do nosso estado, sempre eu vou falar uma coisa aos crentes que querem ir para o céu. Crente que quer ir para o céu, nunca saia de casa colocando expectativa em cantor e em pregador. A minha e a sua expectativa tem que estar lá no céu. A honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem transforma é Ele, quem está sendo adorado é Ele. Deixa eu ver quem veio adorar a Ele nessa noite. Amém? Vamos começar de cima para baixo. Amém? Eu vou cantar uns hinos daqui, tu canta daí, painho trabalha. Depois a gente entra numa palavra e depois nós vai para a ceia do Senhor. A ceia ainda é a melhor festa do crente. Se um crente bem soubesse, ele não faltava no culto de ceia. Mas Jesus vê tudo, sabe de tudo e ainda está no controle de tudo. Amém? Solte aí, meu amado. Jesus tome a primazia dessa ceia. Cante comigo assim. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa o céu, se passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. Ele é fiel e está no nosso meio. Quem crê? Quem crê? O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É bem distante da realidade, preciso rabiscar. Ouvi a voz de Deus bradar. Ele está aqui nessa noite, Jesus está aqui, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Escute a voz de Deus dizendo assim: ó filhos, eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você.
e o meu caminho é maior que o céu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Os adoradores, quem começou é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca houve, não há. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Jesus é fiel. Disse que ia te ajudar, mas depois foi embora. Fiel é Deus e não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela com sua palavra. Já prepare o coração para Deus contemplar esta linda obra que ele começou na tua vida. E você vai, os adoradores, abra a boca e adore. Quem começou é fiel no seu tempo e na sua hora. Passe os céus e passe a terra, porque mais fiel que ele. Quem começou a obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ao acerva zoar, ao acamanduriô, ao azete comandou. Jesus está nessa noite, é para te abençoar. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Pare aí, sonoplasta, pare aí. Como é o nome do sonoplasta? Como é o nome dele? Como? Vem cá, presbítero Lucas, sobrou foi para tu. Suba. Coloca a mão aí no coração do homem. Já me viu? Nunca? Pronto, já me viu. Já não estou só mais, já me viu. Papai Diogo, quando eu comecei a cantar esse hino, Jesus disse: Joel, você vai chamar o sonoplasta. E diga a ele que a adoração dele simples tem chegado no meu trono. Eu sei o que se passa na mente dele. Eu sei o desejo do coração dele. Mas diga a ele, Joel, ai, que não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não retroceda para trás. Só continue fazendo a minha obra, se dedicando na minha obra, porque quem cuida dele, da família dele, ainda sou eu. Jesus está dizendo, diga a ele que o homem pode prometer, mas o homem é infiel. O ser humano pode prometer, mas
Mas o ser humano às vezes não cumpre. Mas diga a Ele que as promessas que eu cumpri eu acamandurio. As promessas que eu falei ainda está de pé. E Jesus está dizendo, diga a Ele que esse ano de 2025 vai ser ano de surpresa. Vai ser ano de Jesus está dizendo, diga a Ele que eu sei o que se passa na mente dele. O desejo do coração dele também eu sei. E Jesus está dizendo, abra a boca, Joel, abra a boca. Diga a Ele que tem coisa boa chegando. Só faça a minha obra. Porque é Ele fazendo a minha obra e eu cuidando dele e da família dele nos mínimos detalhes. Dê um abraço nele, dê um abraço. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? O hino diz, o homem prometeu, mas fiel, alguém disse que ia te ajudar, mas fiel é? Eu quero ver Deus fazer ou falar para não cumprir. Ei, tranquilize o seu coração. As promessas de Deus ainda estão de pé na tua vida. O homem pode prometer, mas o homem é infiel. Mas aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Solte outro, solte outro. Trabalhe, Jesus, trabalhe. Cante comigo. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa, cante. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Ele vai visitar a tua família nessa noite. Quem crê? Quem crê? Escute a voz de Deus dizendo assim: filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida. Tem vida. Tem vida no meio da tua família. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Ele vai visitar o teu esposo nessa noite. Ele vai visitar a tua esposa. Ele vai visitar os seus filhos. A tua família está na palma da mão dele. Canta.
Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Casa é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Jesus está dizendo: Joel, cantar tu não canta nada, mas enquanto tu canta, eu estou trabalhando. E Jesus está dizendo: enquanto eu estou falando com ela aqui, eu vou visitar alguém lá no meio da família dela. Diga a ela que estão tudo aqui na palma da minha mão. E Jesus está dizendo: Joel, diga a ela que continue me adorando, porque dor dela cuido eu, dor dela cuido eu. É o au comandurio. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Aquilo que o enfermeiro, que o médico, que a medicina não faz, eu ainda faço. Aquilo que o promotor, o advogado e o juiz não faz, eu ainda faço. E Jesus está dizendo: eu estou dando uma palavra. Eu estou dando uma palavra lá na vida de alguém no meio dela. É papapá, ao aclamando, ao abazoar. Jesus está dizendo: diga a ela que conte rebaua. É manto, só continue me adorando, que está tudo na palma da minha mão. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Tome a primazia desse culto, Jesus. Seja adorado nessa noite, a honra é tua, a glória é tua. Puxe comigo. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Os adoradores adorem. Só quem tem raiz, só quem tem raiz. E ainda adorar, e ainda adorar, até o dia raiar. A vitória é tua, a vitória é da tua família, a vitória é da igreja, pela autoridade que há no nome de Jesus. Quem crê, quem crê? Abaixa o playback um pouquinho.
Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Mas por dentro deu pra perceber, minha raiz cresceu, e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu e ainda adorar. E ainda adorar. Adorar. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. E ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz. Jesus está dizendo, Joel, a guerra no reino espiritual é grande. Jesus está dizendo, olha, o diabo já não cefou a alma dele, porque tem uma oração subindo no meu trono. O querer de Satanás é levar para bem longe, destruir, matar. Mas Jesus está dizendo, tem hora, tem um clamor subindo no meu trono, dizendo, Deus, Ele é teu. E Jesus está dizendo aí, enquanto o meu ungido coloca a mão no coração dele, todo projeto no reino espiritual para matar ele, para destruir ele, está caindo por terra agora. Nem era para ele tá aqui, mas Deus falou assim, essa vida eu vou mudar. Porque através dele ainda eu quero salvar. Chama ela aí. Vem cá. Eu estou todo arrepiado. Jesus está dizendo, Joel, diga a ela que o clamor dela tem chegado no meu trono. É por isso que eu tenho guardado os dela. E Jesus está dizendo, ai, o que eu vou fazer é grande.
é aquilo que além dos seus olhos e da sua mente imagina. Porque Jesus está dizendo, eu trabalho na contramão do ser humano. Aquilo que o ser humano não pode fazer, eu ainda faço. E Jesus está dizendo, aí, diga a Joel que a adoração e a oração dela tem chegado no meu trono. É por isso que eu arrebalo a cama. Está tudo aqui guardado na palma da minha mão. E Jesus está dizendo, ai, enquanto eu falo com ela e com ele aqui, eu vou visitar mais alguém lá. Jesus está dizendo, diga a ela que não tem coração duro que eu não possa quebrar. Jesus está dizendo, estão tudo aqui na palma da minha mão. Tranquilize o coração, porque Jesus está dizendo, dos teus eu estou cuidando. Comecei não. Como? Espera aí que tem um mistério aqui. Tem uma Bíblia aí. Eita. Tira a mão do coração dele. Abra a mão. Abra a mão. Eita. Estenda a mão aí, todo mundo para cá, estenda. Que Jesus está dizendo, Joel, eu vou tirar aqueles pensamentos que às vezes invade na mente dele. Satanás, eu sei que tu está aí nos ares, mas eu tenho um recado para lhe dizer. Tu perdeu de novo. Não adianta se levantar contra o povo de Deus. Jesus está dizendo, Joel, eu vou tirar esses pensamentos que querem invadir a mente dele. E Jesus está dizendo, ai, eu vou colocar a minha palavra na mente dele. Porque através dele eu vou curar. Através dele eu vou libertar. Através dele eu vou ganhar almas. Diga a ele que se dedique e coma a minha palavra. Porque Jesus está dizendo, eu sou Deus. Quebauacamandurio. Jesus está dizendo, Joel, diga a ele que os meus pensamentos são maiores do que os dele. E Jesus está dizendo, eu vou fazer coisas grandes. Jesus está dizendo, enquanto o meu ungido coloca a mão na mente dele, eu trabalho no reino espiritual. E Jesus está dizendo, eu vou brindar ele. Para ele entender que eu sou Deus nos céus e na terra. Tira a mão agora. A senhora é o que dele? É mãe, é? Dê um abraço nele. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Amém? Tem glória a Deus ainda aí? Ei, vamos entrar aqui em uma palavra, culto de Santa Ceia do Senhor. Palavra rápida, já passo para o pastor Diogo. Para a gente cear. Quando o pastor Diogo me fez esse convite hoje, ele disse, cantor Joel, você tem agenda hoje? Eu disse, não. Então, está disposto a andar 130 quilômetros de... E Tainho colocou uma palavra no meu coração.
Eu não saí de Carira, 130 quilômetros, para se amostrar nem se aparecer. Não. Eu vim aqui hoje adorar a Deus junto com toda a igreja. Amém? Só que Painho colocou no meu coração uma palavra e ele disse: Joel, fazer nada você não faz. Você só vai abrir a boca e eu faço o resto. Amém? Fique sentado mesmo, reverencie a palavra de Deus no seu coração. Livro bem conhecido essa história. Jó, capítulo 1. Quem nunca ouviu falar essa história de um homem chamado Jó? Eu não posso fugir dessa palavra. Talvez a coisa aperte um pouquinho daqui para frente, mas vai ser bom. Jesus tem suas maneiras de trabalhar, amém? Só deu glória a uma. Amém? Escute. Jó capítulo 1 diz assim: E havia um homem na terra de Uzê, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era numerosa gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos o do Oriente. Amém? Tem glória a Deus ainda aí? Escute. Quando nós vai ler a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, nós não encontra outro homem que foi tão provado como nosso irmão Jó. Sabemos que vários homens da Bíblia foram mortos cruelmente, foram provados cruelmente. A Bíblia diz que tinha um homem por nome de Daniel, porque orava 3 vezes ao dia. Foi parar na cova dos... Ai, que prova! Só porque fazia a obra do Senhor, orava, adorava e orava em oração 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que por causa disso, Daniel foi parar na cova dos... A Bíblia também conta a história de 3 jovens. Lá no meio da Babilônia, por não se dobrar, se prostrar ou adorar a estátua que Nabucodonosor fez no pátio do seu palácio. A Bíblia diz que os 3 jovens, por causa que não se dobraram e adoraram a estátua, foram parar na fornalha de fogo ardente. Vários homens na Bíblia foram provados cruelmente. Mas, quando nós vamos entender a prova de Jó, nós vemos que não chegou nem na metade. A Bíblia diz que Jó era homem reto, temente a Deus. A Bíblia diz que uma certa vez veio Satanás, o diabo, e parou frente a frente com Deus. Quando ele parou frente a frente com Deus, Deus lhe faz uma pergunta e diz: de onde tu vens? A Bíblia diz que nessa hora Satanás responde: fui rodear a terra, passei por ela. E a Bíblia diz que agora o próprio Deus lhe pergunta de novo: tu observaste na terra um homem por nome Jó, reto, temente a mim, fiel e que se desvia-se do mal? Escute, crente, hoje nós estamos na maior festa, noite de Santa Ceia. A Bíblia diz: fazer isso em memória de mim, disse o Senhor. Nós estamos aqui para quê? Passear, se lembrar da morte de Jesus.
Porque se não fosse ele, nem eu, nem você, estaríamos aqui. Só que a Bíblia também diz, é noite, eu e você, mas se examine. Examinai quem? O homem, a mulher, o ser humano. Examinai-se a si mesmo. Depois coma e beba deste cálice. Eu não posso lhe examinar. O pastor Diogo não pode me examinar. Não, eu mesmo tenho que se examinar. O que eu fiz essa semana? O que eu fiz esse mês? Como é que eu estou vivendo? Que tipo de crente eu estou sendo? De que forma eu estou adorando? De que forma eu estou vivendo? Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe para a sua própria. Não adianta, irmãos, vir em um culto de Santa Ceia, cear, mas a língua hoje já soltou aquela mentira. Não adianta vir para a igreja cear, mas a língua hoje do nada já soltou aquele palavrão. Porque talvez eu e você pode fazer tudo de errado. O pastor não vai ver. Minha esposa não vai ver. O meu esposo não vai ver. Mas tem um olho lá em cima, como chama de fogo, olhando de lá para cá e dizendo: ei, não adianta se esconder, porque eu ainda vejo tudo. Então é noite de nós se examinar, irmãos. A Bíblia diz que Deus diz: espera aí, Satanás, observasse lá na terra um homem por nome Jó, reto, temente a mim e desvia-se do mal. Ei, talvez aperte, mas vai ser bom. Será que estamos andando reto diante de Deus? Porque não adianta, irmãos, eu sair lá de Carinho de Papo, 130 quilômetros, colocar um paletó, uma gravata, vir belo para a igreja, mas lá alguém olha para mim dizer: Deus me livre de ser crente igual ele. Não adianta. Temos que dar testemunho de crente, de cidadão. Observasse o meu servo Jó. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus, o próprio Deus, estava dando relato da vida de Jó. Estava dando testemunho, relato da vida de Jó. Ô Satanás, você rodeou a terra, rodeei. Observasse um homem lá chamado Jó, temente a mim, reto a mim, fiel a mim, e ainda se desvia-se do mal. De que forma estamos vivendo lá fora? De que forma estamos sendo crente lá fora? De que forma o mundo está nos vendo? Não adianta só rodar na igreja, pular na igreja. Ser homem de Deus na igreja, mulher de Deus lá na igreja, e lá fora não dá testemunho de crente. Porque a Bíblia diz que nós mesmos vai ser condenado. Fazer isso em memória de mim. Coma e beba, se examine como estamos vivendo, como estamos adorando, como estamos buscando a Deus, de que formas estamos vivendo, porque senão não adianta, porque a Bíblia diz que vai ser
para a nossa própria condenação. E no, como é o nome aqui? Marcos o quê? Marcos Freire. Marcos Freire, aqui não tem não, só tem crente lá para assim lá para Carira. Crente que vem passeia CA, vai estar mais de 5 anos de mal do irmão. Sem falar. Olha lá em Carira tem. Gente que vem para a igreja e às vezes está com raiva do irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, crente que quer ir para o céu. Cuidado, porque é nas mínimas coisas que eu e você pode ficar. Às vezes Satanás inculca na mente do povo e diz, ei, relaxe, ei, você vai para o céu, você não está roubando, você não está matando, você não está se prostituindo. E é nas mínimas coisas que talvez se eu e você não vigiar, a trombeta toca e o desespero vai ser grande. Crente, 20 anos de crente, de mal um do outro. E quer ir para o céu. Crente que vem para a igreja, mas no primeiro batuque lá do Forró Caju, às vezes ele vai lá dar uma visitadinha. Pastor não me vê. Eu só vim fazer um lanche. Vizinho a casa dele tem uma lanchonete, ele não quer. Só quer ir lá para o meio. Mas a Bíblia diz que Jó se desviava-se do... Que tipo de crente nós estamos sendo? De que forma nós estamos vivendo? A Bíblia Sagrada diz que no céu só vai entrar os remidos, lavados no sangue de Jesus. E o mundo está aí, irmãos, o mundo está um desastre. O negócio do mundo é normal. Jesus é amor, Jesus só quer o seu coração. É certo, Jesus é amor, é verdade. Jesus quer o seu coração, quer também. Mas a Bíblia diz que Jesus é amor, mas também é justiça. O mundo se esquece de dizer que o mesmo Jesus que é amor é justiça, e o mundo também se esquece de dizer que pecado é pecado e continua sendo pecado. E às vezes a multidão, muita gente apostasando da fé, perdendo a fé, desanimando, triste. Mas a Bíblia diz, ei, porventura, quando o Filho do Homem vier na terra, achará fé nela? E eu lhe pergunto, crente que me ouve, como é que está a tua fé nessa noite? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa a Bíblia. Tu observaste o meu servo Jó? E não há ninguém semelhante a ele na terra. Deus estava dando referência da vida de Jó, irmãos. Que tipo de referência nós estamos dando lá fora? Um dia alguém olhou para mim e disse, Joel, fulano é da sua igreja? Eu falei, é. Eu me tive ser crente como ele. Você sabia que a Bíblia diz que nós somos a luz do...
Isso. Você sabia que tem almas que não precisa nem eu nem você pregar para ele? Epa, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma verdadeira mulher de Deus. Eu vou para a igreja dela, eu quero ser como ela, testemunho de crente. Só que tem almas também que não vai se salvar só por causa do nosso testemunho. Testemunho mau. Muitos dando testemunho mau. Pula na igreja, canta na igreja, sapateia na igreja, só que lá fora bebe uma cervejinha, vai numa festinha, porque é normal, que Jesus só quer meu coração. Só que a trombeta vai tocar no instante. E se meu nome e o seu nome não estiver lá em cima, no livro da vida, o gemido vai ser grande. Não adianta cantar bonito, pregar bonito, não. O que adianta para Deus é ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus não quer saber se você vai cantar bonito, pregar bonito, não. Jesus não quer saber se você vai vir elegante para a igreja, não. Se pode cantar bonito, cante. Se pode estudar para falar bonito, estude. Se tem condições de vir elegante, venha. Mas Jesus quer saber é da minha e da sua fidelidade com Ele. Observasse o meu servo Jó, que não há ninguém. Olha que testemunho o homem estava dando. Olha que referência Deus estava dando da vida de Jó. Ei, olhasse lá que não tem ninguém. Jesus já tinha vasculhado a terra. E se ele disse, olha, tu observasse lá na terra o meu servo Jó, reto, temente a mim, fiel a mim, que se desvia-se do mal, e não há ninguém semelhante a ele. Jesus já tinha dado uma vasculhada. Mas parece que o homem é só esse aqui mesmo. Eu quero lhe dizer, eu vou encerrar. Vou passar para o pastor para celebrar a ceia. Mas irmãos, passe o que tenha que passar. Enfrente o que tenha que enfrentar. Mas seja fiel a Deus. Enfrente o que tenha que enfrentar. Não deixe de adorar a Deus e seja fiel. Porque a trombeta vai tocar neste ano. Tem horas que o meu coração chora. Às vezes eu chego em casa, aí vou nas redes sociais, alguns minutos, postar lá. Estive lá na igreja do pastor Diogo, olha. E daqui a pouco eu vejo crente com 30 anos de crente, negando a fé, apostasando da fé. Crente que está andando lá na rua. Quem sabe quem é quem? Se ele é crente ou não é? Ô carina que acontece as coisas. Um dia desse, uma mulher, uma rua depois da minha. E eu vinha de uma viagem, e aí eu passei por ela. Só que eu fiquei em dúvida, porque toda a vida ela foi uma das mulheres lá da mesa do padre. Braço direito do padre da igreja. Só que um dia, quando eu venho de viagem, no domingo de manhã, eu vi a mulher, olha, uma saia aqui, uma blusa aqui, e carregando a Bíblia bem assim. Uma Bíblia que era maior do que essa. E outra, era capa preta, viu? E passou por mim.
Eu disse, será que Jesus salvou? Será que ela aceitou Jesus? Porque eu não estava sabendo se ela virou crente ou não. Porque nem na camisa dela tinha imagem de santa. Não. E aí, carregando a Bíblia assim, uma camisa normal, sai aqui, e toda vez eu pensei que ela era braço direito do pai. Era o cara, era tudo. E eu fiquei em dúvida, será que agora era crente? Mas só que uns 10 dias depois teve uma missa na rua e eu vi ela lá do lado do pátio de novo. E aqui eu entendi. Tem gente que às vezes anda melhor do que nós que se diz que é crente. Porque às vezes nós não entendemos, às vezes nós se damos com crente lá fora e diz que é crente. E nós diz, espera aí, é crente. Porque quem não é, está fazendo melhor, ou está vivendo melhor, está parecendo. Eu vou encerrar dizendo que testemunho de crente nós estamos dando. Como o mundo olha para mim, para você e olha e vê homem de Deus, mulheres de Deus. Amém? Tem glória a Deus ainda aí? Fique de pé com a autoridade do anjo da igreja para nós orar. Quando Jesus quer falar, ele fala da maneira que ele quer. Não saia triste nessa noite daqui. Porque Jesus lhe ama, meu irmão e minha irmã. Ele nos ama tanto que ele quer nos levar para perto dele lá no céu. Amém? Quem me ouve dê glória. Escute. Desceu um negócio aqui agora. Quem aqui nessa reunião tem uma causa na justiça, levanta a mão. Vem aqui para o meu lado direito. Pode vir. Jesus está dizendo, Joel, diga a eles que o maior advogado, o maior promotor e o maior juiz ainda sou eu. E Jesus está dizendo, olha, o advogado vai ligar para alguém. E vai dizer, sabe aquela causa de muito tempo, foi decretado vitória e a vitória é tua. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Jesus está dizendo, Joel, quem dar a última palavra ainda sou eu. Vou pedir para todo mundo agora, coloque a mão no seu coração, coloque. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus justo, fiel e poderoso, eu sei que o Senhor está aqui ainda, meu Pai, recebendo a nossa adoração, o nosso clamor. Tudo que aconteceu aqui foi e é para a honra e glória do teu nome. Pai, se o Senhor falou que vai entrar nas causas impossíveis dos teus filhos, meu Pai, faça conforme aquilo que lhe apraz. Pai, se existe alguém aqui nessa reunião com uma enfermidade, meu Pai, o Senhor ainda vai além da medicina. Cura ele, cura ela. Mostra que quem dá a última palavra ainda é o Senhor. Pai, abençoa o vizinho da direita, abençoa o vizinho da esquerda, abençoa o vizinho de frente e o vizinho de trás. Abençoa, meu Pai, todo esse bairro aqui do Marcos Freire, meu Pai.
Pai, continua abençoando o anjo da igreja, o pastor Diogo e toda a sua família, toda a equipe de obreiro dessa igreja, meu Pai. Vai abençoando cada crente, meu Pai, desta igreja. Vai abençoando as congregações. Derrama um avivamento no meio do teu povo, meu Pai. Precisamos estar avivados no meio desses últimos dias, meu Pai, porque o Senhor está voltando. Pai, nos ajuda mais a ser fiel a Ti, meu Pai, porque o Senhor está voltando. Pai, eu como ministro Teu no louvor e na palavra, eu profetizo paz, alegria, prosperidade e muita saúde, e quem crê na vitória diz: sente que eu só vou agradecer. Amém? Que Jesus continue abençoando o pastor Diogo, esse grande homem de Deus que faz parte do meu ministério, tem apoiado o meu ministério. Amém? Pastor Diogo, posso falar só um minuto aqui? Irmãos, escute. Como o pastor Diogo falou, eu moro na cidade de Carira, sou da Assembleia de Deus Missão, vivo da obra, da itinerância. Estou desempregado uns 10 anos por aí já, vivendo da obra. 5 meninos. Ninguém deu glória, olha. A esposa também é minha. R$500 de água, luz e aluguel, todo dia 30 para pagar. E ando o mundo todo de pop. Não tenho carro, ando de pop. Como o pastor falou no começo, tem uns 15 dias eu fui para Garanhões, Pernambuco, 500 quilômetros. Outro dia eu fui para Petrolina, Juazeiro, 500 quilômetros. Feira de Santana, 400 quilômetros de pop. Amém? Irmãos, no final eu vou estar ali. Tem na minha mão aqui um chaveirinho. O nome é gratidão. Joel, o que é isso? A minha esposa teve a nossa filhinha, Jasmine. E a minha esposa não deu mama. E a médica passou um tal de um leitinã. R$80 a lata. Então no final eu vou estar lá fora. Custa R$2 o chaveiro. Com o dinheiro do chaveiro, irmãos, eu compro o leite da Jasmine. Amém? Então, se Painho tocar no seu coração, você quiser abençoar o meu ministério e a minha família, custa R$2. Tem Pix, mas escute, não é obrigatório ninguém comprar nem ajudar. A Bíblia diz que quando eu e você for ajudar, abençoar alguém, faça de coração, que Deus lhe recompensará 100 vezes mais. Que Jesus abençoe todos e nas vossas orações, lembre do cantor Joel e família.